que ele pode apresentar. O Claudinho é um baita... Gente, o Claudinho é um baita jogador. Ô, Pascoalzinho, o Claudinho é uma solução pro time. Se você pudesse mandar um recado pro Claudinho, o que você aconselharia? Porque eu acabei de saber aqui que ele assiste o clube, que ele assiste o Malvadão e que ele tá ligado, Pascoal. Um beijo pro Claudinho. O que você diria pro menino? Claudinho, se o dinheiro for bom, ó... Claudinho. Salve, salve, nação. Vamos embora com mais um vidinho sobre o nosso Flamengo. O Flamengo nesse sábado agora, né, enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão, né? E um ponto aqui importante, o Flamengo monitora a situação do Claudinho. Já teve um encaminhamento de acerto com o jogador. Agora falta o Flamengo encaminhar o acerto com o Zenit. Então o Flamengo tem que negociar agora com o Zenit. Com o jogador já está praticamente tudo certo, bastante encaminhado. E agora só falta o acerto com o clube russo. Deve ser um pouco difícil, né? Por via das dúvidas, né? Outro ponto aqui. Varela não faz mais parte dos planos do São Paulo e deve sair nessa janela de transferência. Para quem não gosta do lateral direito Varela, é um prato cheio e numa sexta-feira dessa vai ficar feliz, né? Varela, nesta quinta-feira, teve uma conversa com o São Paulo após o treinamento e o São Paulo disse que ele não faz mais parte do plano do treinador argentino e pode esperar alguma proposta para meter o pé do Flamengo, né? Então, Claudinho, Varela e jogo contra o Fortaleza. Varela chegou como empréstimo, em 2020 ele assinou o contrato e não rendeu, né? O São Paulo só foi 2 jogos como titular, contra o Nublense e contra o Grêmio, e depois de lá pra cá é só banco, né? Então vambora com o vídeo aí, vai deixando seu like, crédito aí, ESPN Brasil, e vambora com o vídeo. Tinha uma frase assim, a Claudinho é uma opção pro Arrascaeta. Peraí, se o Claudinho vem com a intenção de ser titular para mostrar serviço... Aí vai entrar nessa do BH, aí o Claudinho informa... Não, então aí o Claudinho informa, vai jogar. O BH informa, vai jogar. O Vitor Hugo tá aí elogiadíssimo. O Gerson, para mim, é um cara que conhece bem o esquema do São Paulo. O São Paulo conhece ele, para mim, é titular. Ou seja, será que a gente poderá chegar à situação de ter que se acostumar com o Arrascaeta no banco? Que era o grande cara até agora? O Arrascaeta tem algumas questões, né? Ou o vai tirar Arrascaeta o já é Everton Ribeiro e convocado, não adaptar? foi nessa, mas assim, ele é convocado para a seleção uruguaia. Ele já teve a questão física no ano passado, hein, Pascoal, que tirou ele de muitos jogos. Então, assim, ter opções, essas opções podem acabar ganhando um espaço que a gente não espera nesse momento. Mas eu acho que o principal problema do Arrascaeta é quando ele fica fora por um longo tempo por conta de lesão. Aí é que cria um grande problema para o time do Flamengo, porque a criatividade vai lá para baixo. E aí, se não tem ele, não tem o Everton Ribeiro, a criatividade vai lá para baixo. É bom lembrar que o contrato do Everton Ribeiro também só vai até o fim do ano, né? E tem muita gente que acha que o Everton Ribeiro não vai ficar para a próxima temporada. E tem muitos outros clubes interessados olha, o Everton Ribeiro joga em muitos do Campeonato Brasileiro sorrindo, hein? Sorrindo. Mesmo o pessoal achando que ele não está vivendo a sua melhor fase. Ele joga sorrindo em muitos do Campeonato Brasileiro. Então, a contratação do Claudinho é aquela contratação que me parece muito, mas muito evidente daquilo que a gente fala quando o Arrascaeta não joga. Não tem um jogador para fazer a função do Arrascaeta. E o Claudinho não faz só essa função. O Arrascaeta, sim, faz a função de meio atacante e, no máximo, uma chegadinha de ponta de lança perto do centroavante. Ele não gosta muito, porque ele gosta de vir com a bola dominada. Ou então ter um toque só na bola para deixar o companheiro com condições de fazer o gol. É evidente que um jogador com essa qualidade, com tudo que ele pode apresentar... O Claudinho é um baita... Gente, o Claudinho é um baita jogador. Ô, o Claudinho é uma solução para o time do... Vou te perguntar uma coisa. Se você pudesse mandar um recado para o Claudinho, o que você aconselharia? Porque eu acabei de saber aqui que ele assiste o clube, que ele assiste o Malvadão e que ele tá ligado, Pascoal. Um beijo para o Claudinho. O que você diria para o menino? Claudinho, se o dinheiro for bom, Claudinho, espera ver quem vai ser o técnico da seleção, para você saber se vai ser mais visto jogando aqui ou aí na Europa. Também tem isso, se a intenção for a seleção.
Agora, olha só, sobre o Arrascaeta, Luiz, pode responder o seguinte. Você viu que na resposta do Sampaoli, ele põe o Vitor Hugo concorrendo também com o Arrascaeta. Ó, ele já é concorrente. Ele já é uma realidade. Uma realidade para concorrer com o Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ou seja, ele já está nesse patamar na cabeça do Sampaoli. Um abraço pro Claudinho, joga muito. O ruim dele tá jogando onde ele tá jogando, que deve estar bom pra caramba, o salário é ótimo, recebe dia, tá? Que é muito longe daqui. Vem jogar aqui perto da gente, Claudinho. Eu acho que o Sampaoli pode até estar querendo essa movimentação mesmo, porque ele já falou em várias entrevistas essa coisa de assim, trazer de volta o espírito competitivo, trazer de volta o espírito vencedor do Flamengo. E jogador, quando sente que está perdendo a posição, ele dá uma mexida. Sim, dá uma mexida. Qualquer posição que o Claudinho joga, ele vai ter concorrência. Na frente, na ponta, qualquer um. O Flamengo hoje, qualquer posição tem concorrência. Então podemos mandar outro recado. Claudinho, em qualquer dos outros 19 times, Claudinho, você joga. Se você tiver Ali com você pretensão de vir ser titular, Vocês estão cheios dos vem com a papos cabeça tortos aqui firme. pro Claudinho. Vem Eu vou aqui, o falar um negócio tá concorrido. Tem muito jogador bom, mas você também é um craque, Claudinho. Um abraço para ele, se vocês estiverem nos assistindo. Eu vou abrir até a hashtag Agora... aqui, que vocês estão querendo tirar o Claudinho do Flamengo, a torcida do Flamengo vai ficar possessa. Ele Aqui, ó. nem veio ainda. É, gente. Não tirou Conselheiro nada. Miranda falando, só vem, Claudinho. Olha Tem ele aqui, aí. o xiita rubro-negro falando assim, ele chega e pode entregar 10, tira de onde tá. Ele tá com moral na torcida. Tá com vocês moral, pensando já estão o quê? esquecendo do Arrascaeta, que para mim é um craque. Falando, já vai ter que a gente vai ter que se acostumar com o Arrascaeta não sendo escalado. É difícil. É verdade. O Arrascaeta, em forma, também é um grande jogador. Claro. Olha, o Claudinho, obviamente, ainda é uma negociação, né? O Flamengo mostrou interesse, está negociando, está botando as cartas na mesa para saber se o jogador tem interesse em vir ou não para o clube. A gente vai falar mais disso com toda certeza, estamos de olho aqui na negociação. Agora, o Flamengo ficou em segundo, né? O Flamengo vai para o pote 2 da Libertadores. E o Sampaoli, ontem, depois do jogo, ele também fala sobre isso. Olá, Sorrone. Ô, Mauro, você costuma dizer que o mata-mata é uma outra Libertadores. Esquece se é o grupo, a fase de grupos, não sei o quê, ainda mais para os argentinos, é bem assim, né? O River Plate que o diga. Olhando por esse aspecto, o Flamengo entra fortalecido para essa fase final? Depende de como vai se comportar, né? E depende também do sorteio, claro. O sorteio vai mudar tudo. Eu estava aqui fazendo um exercício de imaginação. A gente sempre pensa assim, que os grandes vão pegar os mais fracos, os mais fortes pegar. Mas pode acontecer tudo o contrário. Você pode ter Palmeiras e River, Olímpia e Deportivo Pereira. Racing, Argentino Júnior, Boca e Flamengo. Atlético contra Atlético Nacional, Atlético Paranaense, Del Valle com Bolívar, altitude, altitude. Internacional e Atlético Mineiro, Fluminense Nacional de Montevidéu. Vocês vai limar aí Palmeiras ou River, Flamengo ou Boca, embora o Boca seja um time hoje bem mais fraco. Atlético Nacional, que é um campeão, né, 2 vezes campeão contra o Atlético Paranaense, vai eliminar o Inter ou o Atlético Mineiro, e o Fluminense ou o Nacional de Montevidéu, que é o uruguaio que mais tem feito boas campanhas na Libertadores, né? E o Deportivo Pereira ontem eliminou o Colo-Colo, né? Segurou um 0-0, eliminar o Colo-Colo e tradicionalmente não é grande coisa, porque o maior amarelão que tem em Libertadores é o Colo-Colo, né? Tem um histórico de fiascos assim. Ontem vai fazer um gol no Deportivo Pereira, que nunca jogou Libertadores, e os chilenos não conseguiram fazer esse gol, acabaram sendo eliminados. Mas acho que vai depender muito do sorteio, né? Antes do sorteio, não só o sorteio, mas também quem vai ficar de cada lado, né? Qual vai ser o caminho até a final. Isso é muito importante, isso é que vai, acho que, definir. A gente pode ter uma situação parecida com esses potes equilibrados, a gente pode ter uma situação parecida com a da Liga dos Campeões, né? Que teve um lado muito forte e o outro bem mais fraco, com os 3 italianos e um português na semifinal, o que permitiu a Inter chegar à decisão. Muito dificilmente a Inter chegaria à final se ela estivesse embolada aí com Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid, que foi um caminho aí do Manchester City, que acabou sendo campeão. Então, esse sorteio de quarta-feira vai ser muito decisivo para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. O Juca falou do Boca, até escrevi sobre isso hoje. Esse é um ponto importante. O Boca, ano passado, já não era um time muito forte e até foi eliminado pelo Corinthians, totalmente esfacelado. Né? O Corinthians do Victor Pereira eliminou o Boca na Bombonera. O Corinthians atual nem se classifica para a próxima fase e os caras reclamam do Victor Pereira. Olha que ingratidão, né? Que ingratidão. Que ingratidão. Mas o Boca esse ano está mais fraco, é o 14º colocado do Campeonato Argentino. Não é porque está priorizando só a Libertadores, o time não é bom. Tomou de 4-0 no final de semana lá em Mendoza, do Godoy Cruz. Ontem fez 4-0 também, né, no
no seu jogo contra o... Qual era o time que ele enfrentou ontem? Até já esqueci Monagas, o nome do time. Foi Monagas, isso. Monagas, no grupo que tinha Monagas, da Venezuela, Deportivo Pereira e o Colo-Colo, que nem conseguiu se classificar. Era a chave muito facilzinha, muito tranquila. Por isso o Boca passou em primeiro. A chave mais fácil, acho que era do Boca. Mas o time tem 14º no campeonato, foi goleado no fim de semana, perdeu o Vila, que era o seu melhor jogador, que agrediu lá a ex-namorada, quando era namorada dele, foi condenado a 2 anos e pouco de prisão, aí foi afastado até que a situação se resolva, pelo menos essa foi a decisão do clube, né? O centroavante é o Merentiel, que passou agora recentemente sem brilho pelo Palmeiras, é o centroavante do time, o Benedetto também encostado lá e tal, não deu uma eliminação do Palmeiras, do Felipão, na Libertadores. Então, não é um Boca que assuste tanto, a não ser pela tradição, pela camisa, pelo estádio, aquelas coisas todas de sempre. Então, esse é um Boca que está no pote 1, por exemplo, mas é muito inferior ao River Plate, virtual campeão argentino. Tem 20 pontos de vantagem sobre o Boca, por exemplo, e que está no número 2. E que eu acho que é o adversário mais, junto com o Flamengo, são os adversários que o pessoal do pote 1 menos quer enfrentar, acredito eu. No jogo, né? Na verdade, segundo que deu mais tarde. Flamengo e Fortaleza, Tirson. Sim, baita jogo. Se dois buscar... jogos. Exatamente. Então, 2 times que gostam de propor o jogo. Isso. É um adversário muito forte também, que o Fortaleza vem fazendo boa campanha no campeonato. E o Flamengo, por sua vez, fez um grande jogo no meio de semana, também poupou alguns jogadores, pensando já num confronto contra o Fortaleza. Então, assim, o Flamengo é o favorito, porque joga dentro de casa, diante da sua torcida, tem jogadores individualmente com mais qualidade que o Fortaleza, mas a tendência é que a gente tenha um jogo bem interessante. Parece que você olhou meus pensamentos, falou que o Flamengo é muito forte em casa. Bota na tela aí, Joãozinho. Flamengo em casa, ó, no Maracanã. Isso é o quê, 23? Só 23. 24, claro que é só 23, né? 24 jogos, 18 vitórias, 4 derrotas, 2 empates. Um aproveitamento de quase 78%. E aí fora de casa cai para 42%. Mas isso aqui faz muita diferença, a torcida, né, Tia? Sem dúvida. Jogar em casa faz a diferença danada. Principalmente diante da torcida do Flamengo, que apoia, que incentiva. E quando o time não está naquele grande momento, também acaba cobrando seus jogadores para tentar tirar o melhor proveito dos seus jogadores. Agora vamos para o último jogo. Resultados. Os resultados. Resultado, né, Leandro? A torcida gosta de resultado. Pô. Isso aí, isso é verdade. E aí, domingueira aí, Gordura, ele vai trabalhar nesse? Não, vou trabalhar em Flamengo e Fortaleza. Muito bem. Domingo, 16 horas, no Nilton, Botafogo e Vasco. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é jogo para retomar chave. Ou para mudar de fase, se você me entende. Exatamente. Então é isso aí, vamos embora aqui com a notícia sobre o Varela, que eu já tinha comentado aqui no canal, já tinha até postado no canal na aba comunidade, né? Com pouco espaço no Flamengo, Varela recebe o ok de Sampaoli para procurar outro clube, né? A lateral conversa com o técnico nessa quinta-feira que passou agora, né? Sobre a sua expectativa dentro do Flamengo, né? E você vê a vontade para ouvir proposta. Lembrando que o Varela, ele chegou no meado de 2022 no Flamengo por empréstimo, e quando foi em janeiro de 2023 ele assinou um contrato com o Flamengo que vai até dezembro de 2025, né? Então, aquilo. Chegou, não conseguiu render, não caiu nas graças da torcida, agora faz o caminho natural, né? Não jogou, não tá rendendo, mete o pé, né? Procura outro clube para ser feliz e mete o pé, né? Como você pode perceber aqui, né, sem atuar há mais ou menos um mês aí, o lateral conversou com o Sampaoli após o treinamento dessa quinta-feira que passou agora, e entende que pode ouvir proposta para sair do Flamengo, né? Tá dizendo aqui mais uma informação, o lateral bateu papo, até aí tudo bem para entender o projeto, já que ele tem recebido sondagem, né, de outros times da Europa, do mundo inteiro aí, né? Lembrando que a janela de transferência vai abrir agora, dia 3 de julho, né? O treinador revelou ao jogador que não impediria a saída caso ele quisesse aceitar alguma proposta que jogasse vantajosa para a sua carreira, né? Essa notícia, primeiramente, foi divulgada pelo jornal El País do Uruguai, né? E depois confirmada pela reportagem do Globo Esporte, né? Lembrando que o Varela tem passagem por Copa do Mundo e pela seleção uruguaia, mas acabou não rendendo pela camisa do Flamengo e faz parte. Nem todos os jogadores que vão vir para o Flamengo vai render muito, né? Óbvio que geralmente a gente sempre tem uma expectativa que o jogador possa render, mas faz parte, né? Nem sempre rende no clube que a gente torce, né? Mas, Varela, boa sorte para você e tchau, tchau. Então,
Varela meteu o pé, Claudinho, acho que ele vindo, agora o buraco é mais embaixo, né? O Flamengo conversando com o Zenit, né? Deve desembolsar uma boa grana, né? O que eu tava lendo é que o Flamengo, no mínimo, deve oferecer 12 milhões de euros, de 12 milhões de euros para cima, para poder tentar contratar o Claudinho, que o Zenit não deve facilitar a vida do Flamengo, né? Como qualquer outro clube não facilita, né? Então é isso aí, Flamengo e Fortaleza, né? Sábado, meu palpite, 3-2 Flamengo nesse sábado. Fortaleza é um time muito bom, que consegue jogar muito bem fora de casa. 3-2 Flamengo, jogo sábado entre Flamengo e Fortaleza, 3-2 meu palpite. É isso aí, tamo junto.